Estamos aqui, mais uma vez, para levar até você mais uma partícula da Palavra de Deus. Quero parabenizar todos aqueles que estão aí em contato nesse momento. Quero agradecer pelas orações, todos os irmãos e irmãs que têm orado por mim, pastora Lude, pelo nosso trabalho. Ainda resta uma esperança, viu? Tem sido uma bênção nossa cruzada, Deus tem feito maravilhas e tenho certeza que estará fazendo muito maiores ainda na sua vida também, pois para isso Deus nos tem levantado. Os dias são maus, como disse o profeta, são dias difíceis, como disse o profeta anteriormente e como disse Jesus, porque está se aproximando aí um tempo como nunca houve, disse Jesus, e nem tampouco haverá. Estamos nos preparando para uma desconfiguração. Guarde bem o que eu estou lhe dizendo, porque são palavras proféticas o que eu estou lhe dizendo agora. Estamos nos preparando agora, já o mundo inteiro, para uma desconfiguração do mundo entre as nações e que logo teremos uma nova configuração durante a qual começamos já o processo de transição do final desta era, do final deste mundo, para o reino que nunca mais será definido por alguém ou desfeito por alguém. Um reino eterno que nunca mais terá fim. Eu e você fomos chamados, escolhidos pelo Senhor Jesus para fazermos parte deste maravilhoso reino. Ele nos aguarda. Não esqueça que nele estaremos em corpos glorificados, como nos ensina a palavra do Senhor. Um reino que está se preparando, está vindo aí, o reino dos céus, sobre o povo que aprendeu a orar, como disse Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Portanto, não se preocupe com os acontecimentos, coisas piores acontecerão durante esta desconfiguração. Muitos países vão ser transformados, modificados, sairão dos seus lugares, muitas coisas ainda irão acontecer para que se cumpra as palavras do Senhor Jesus, para que se cumpra o desfecho desse mundo para um próximo. Gostaria de ter tempo para falar alguma coisa escatológica sobre este assunto, mas o local agora, o momento, não é oportuno. Mas esteja preparado. Se você tiver tempo, leia Daniel capítulo 11, completo até o 12. Procure ler alguma coisa escatológica e você vai compreender o que está acontecendo nesses últimos dias, ok? Temos turbulência para todos os lados, elas vão cessar, elas vão acabar, e logo em seguida aparecerão novas para outras modificações, inclusive as desconfigurações das quais estou lhe dizendo. Não esqueça que haverá guerras, haverão ainda muitas pestes, muitos terremotos, sinais no céu, e logo em seguida nós teremos a visitação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou como disse o profeta, o desejado de todas as nações estará vindo buscar o seu povo conforme ele prometeu. Então temos aqui Números, capítulo de número 16. Eu quero ler para você, o versículo 46 a seguir, aonde diz assim: E disse Moisés a Arão, toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Muito bem, versículo 47, e tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé, versículo 48, entre os mortos
e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Querido ouvinte, web espectador, eu gostaria que você levasse em consideração as 2 vezes que é registrado cessou a praga. A praga havia arrebentado no meio da congregação. Deus havia enviado uma praga sobre aquele povo e ela estava consumindo muita gente. Veja que diz a quantidade dos que morreram. Diz ainda que naquele dia, e os que morreram daquela praga foram 14.700. Paulo cita isso em 1 Coríntios capítulo 10, referindo-se a essa passagem bíblica. Agora eu gostaria de salientar a você uma coisa. O versículo 48 é tremendo. É a chave para compreendermos porque Deus toca no coração de Moisés e manda que ele mesmo vá até Arão e prepare o incensário. Era a forma do sacerdote fazer propiciação pelo povo, apresentando ali o incenso. O incenso simboliza a oração. O incenso é colocado depois em Apocalipse, diante do trono de Deus, diante do tabernáculo do Senhor. Isso no céu é visto em Apocalipse, junto com as orações dos santos. Então, o incenso já era um símbolo de oração, de propiciação, de intercessão por alguém. Quando a praga começou, Moisés já sabia que algo estava acontecendo. Deus havia dito a ele, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo, o seu mistério aos seus servos, os profetas. Ele continua o mesmo Deus e não mudou. Se você é profeta de Deus, então busque a Ele que Ele vai te revelar muitas coisas ainda nesses dias. Muito bem, ele vai até lá e faz a propiciação conforme Moisés o havia mandado. Ele vai com o incensário. Agora veja, com apenas o incensário na mão, ele sai fazendo propiciação. Ele sai intercedendo por aquele povo, aplacando a ira do Senhor. Veja o versículo 47, diz assim: tomou Arão como Moisés tinha mandado e correu ao meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo, e deitou incenso e fez expiação pelo povo. Agora, registrando bem, para você memorizar o 48. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ele estava em pé entre os mortos e os vivos. Talvez você disse, pastor, mas por que o senhor está incentivando tanto isso? Por que o senhor está frisando tanto esse empenho entre os vivos e os mortos? Não esqueça do Salmo 91. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente, não é assim, com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Muito bem, nós estamos vivendo isso hoje. Você está abrigado no esconderijo do Altíssimo. Quarta atrasada, quarta passada, eu me referi a isso, eu falei aqui para você, que Jesus é o esconderijo, é o varão, que é como o esconderijo contra o vento. Você está nesse esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, você descansa à sombra do Onipotente. E assim estava, naqueles dias, também Arão. Por uma palavra de Moisés, por uma palavra somente, ele prepara agora o incensário e vai também ao meio do povo, sem temer a praga. Ele foi ao meio do povo e ali oferecia o incensário ao Senhor. Ele oferecia ali o incenso por aquele povo. Ele apresentava a sua parte ao Deus vivo por aquele povo. E gente caindo ao seu lado, pessoas caindo para todo lado, e ele no meio. Mas diz o seguinte, ele estava em pé entre os vivos e os mortos. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que o Senhor escolheu eu e você, nesse tempo agora,
para interceder, para orar, para oferecer sacrifício de louvor, de cheiro agradável ao Senhor, mesmo sabendo que ao nosso lado estão morrendo, mesmo sabendo que muitos estão sendo acometidos, mas Ele chamou eu e você para estarmos em pé. Não podemos nos jogar ao chão agora, não podemos nos assentar, não podemos nos deitar, não podemos nos acomodar e nem podemos também temer, porque Ele nos escolheu e nos deu a ordem. Ele nos colocou como igreja. Aquele sacerdócio era um sacerdócio arônico. Ali estava Arão, o líder do sacerdócio arônico. Aqui estamos nós, e dentro de cada um de nós está o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim diz o escritor da carta aos Hebreus. Ele está dentro de nós, e aonde nós vamos, nós somos sacerdotes também. Não esqueça mais uma coisa: quem disse para ele apresentar o incenso foi Moisés. Quem disse para nós fazermos a obra foi Jesus. Então Moisés ali simbolizava Jesus, Arão simbolizava igreja, e é o que eu e você somos hoje. Veja que Moisés não foi apresentar o incenso, porque era um trabalho para o sacerdote e para Arão. Jesus é o sumo sacerdote, está acima, e nos enviou dizendo que ele nos enviaria no meio de lobos. Ele era nós como ovelha, mas enviou no meio de lobos. E não tem problema disso, para não temermos, porque nos dá poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Não temeremos praga nenhuma, nem peste que voe, nada disso vai te assustar. Esteja de pé entre os vivos e os mortos e faça intercessão por eles, porque Deus quer usar você para calar a praga, para fazer cessar a destruição. Deus escolheu a igreja, que ainda está no meio da terra, para fazer a propiciação. Aonde você estiver, Deus estará presente. A unção do Senhor está presente, o incenso estará presente e o teu ministério estará em atividade. Então aquele homem ficou de pé, não se acomodou, não se assentou, não se deitou, não ficou preocupado com os que estavam morrendo. Pelo contrário, ele pegava o seu incensário com as mãos, levantava perante o Senhor, como se dissesse: não há outra esperança a não ser obedecer o que me foi mandado fazer e apresentar ao Senhor. Assim ele fazia, continuou com o incensário, continuou o trabalho, e aqui diz ainda, repetindo o versículo 48, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Enquanto você, que é a igreja, enquanto houver um servo de Deus nesta terra, as pragas não terão autoridade. E esta foi mandada por Deus, entenda muito bem isso. Foi o Senhor quem havia arrebentado a praga no arraial. Ele tem o endereço certo. Então, mais uma vez, eu quero que você guarde esta palavra, que é da parte de Deus para você. Deus não erra a pontaria dele. Deus não erra os endereços. Deus sabe para quem é enviada a praga e sabe quem ele levantou para fazer intercessão, para levantar o incensário, para fazer a sua obra. Bacheca Managai, meu querido ouvinte da palavra de Deus, a escolha não é sua, a escolha foi do Senhor para que você estivesse aqui neste tempo, nesta época. Quem sabe você teria escolhido os dias de Jesus para andar na terra, se tivesse que escolher o seu tempo de nascer. Quem sabe vocês teriam escolhido os tempos de Constantino, na época da história da igreja, quando Constantino proibiu que as pessoas perseguissem os cristãos. Um cristão só faltava ser carregado em
empreiteira, de tanto que era paparicado. Quem sabe você preferia um outro tempo da história, um tempo bom, um tempo em que Lutero estava rodeado de amigos e ninguém podia pôr a mão nele porque Deus o havia guardado. Quem sabe você escolheria qualquer um outro tempo, ou até antes da igreja, quem sabe os dias dos profetas, os dias de Salomão, tempo de riqueza, prosperidade em Israel, os tempos de, quem sabe, Elias, depois da chuva, não é? Quem sabe você escolheria qualquer um outro tempo, mas Deus foi quem fez a escolha, e escolheu eu e você para esse tempo. Vou repetir o que diz Esté 4,14. Se de todo te calares, socorro virá de outra parte para os judeus. Aí ele diz em seguida, mas tu e a casa de teu pai perecerão. Agora vem a parte melhor do versículo. E quem sabe se para tal tempo como este tu chegaste a esse reino. Essas são as palavras que Mardoqueu enviou para Esté quando os judeus estavam cotados à destruição. Essas são as palavras que Deus fala contigo. Não é tempo de se calar, não é tempo de se prostrar, não é tempo de se abaixar ou assentar, é tempo de interceder, é tempo de pegar o incensário que Deus te deu na mão como sacerdote e sem medo fazer a obra do Senhor. Sem medo, não temas, porque o Senhor sabe a quem foi enviado a praga. O Senhor cuidará de ti, o Senhor cuidará da tua casa. A praga não atingiu Arão, não atingiu a casa de Arão, não atingiu a casa de Moisés. Ela tinha endereço certo. Fique sabendo que o nosso Deus tem controle sobre toda a humanidade. Ele tem controle até dos fios de cabelo da minha e da tua cabeça. Ele tem controle de tudo que você imaginar nesse mundo. Ele é o mesmo e não mudou. Nada foge ao seu controle. Não existe um sistema de contabilidade mais perfeito do que o do Deus Todo-Poderoso. Ele computou a minha vida e a tua vida. Escolheu para esse tempo. Ninguém sabia o que estava para vir. Ninguém sabia o que estava para acontecer. Assim como muitos ainda estão dormindo e não sabem o pior que ainda está para vir. Logo após essa, logo após um tempinho de bonança que teremos, em seguida virão mais, mas o Senhor te chamou para colecionar vitórias. Arão colecionou vitórias junto com Moisés. Arão colecionou bênçãos. Ele é um dos homens que se destacam, que se apresenta como alguém que dá início a um sacerdócio. Ele é um homem bem presente, de ponta a ponta ali na Bíblia, com todas as suas falhas, porque ele falha lá na frente com o bezerro de ouro. Mesmo com todas as suas falhas, ele é uma figura que é citado na carta aos Hebreus, que é citado na Bíblia no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque ele colecionou vitórias. Ele esteve ali até na batalha com Moisés. Ele estava segurando os braços junto com Ur. E naquela batalha contra Amaleque, Israel não perdia, porque as mãos de Arão estavam levantando. Levante hoje os braços de Jesus, a palavra de Deus, no meio das nações, no lugar onde você está, dentro da sua casa. Não fale com medo, como muitos têm falado. Não ore com medo, como muitos têm orado. Ore com segurança. Ore com sabedoria e com entendimento, como disse o apóstolo Paulo. Seja consciente do chamado que Deus fez na tua vida. Seja consciente do trabalho que Ele te chamou para fazer. Arão estava consciente do que ele tinha que fazer. No momento da praga, foi ele que ficou de pé. Ele não se prostrou diante da praga e nem dos que morriam em volta. Eu gostaria apenas de frisar uma coisa para você. Quem sabe parentes dele, daqueles que estavam ali, dos amigos dele, que não ali sucumbiam também. Quem sabe não se desesperavam. Quem sabe não gritavam de medo, tentando intimidá-lo. Quem sabe não dizia, sai daí, tio, a praga vai te acertar também. Sai daí, meu cunhado, a praga vai te pegar. Sai daí, algo vai acontecer. Mas ele estava seguro do chamado e daquilo que sabia que só ele poderia fazer.
Arão estava consciente da ordem que havia recebido de Moisés. Você deve estar consciente da ordem que recebeu de Jesus. Ele disse: ide por todo mundo, curai os enfermos. Ele disse isso. Libertar, e é para libertar os oprimidos, é para até ressuscitar os mortos. Ele disse: limpai os leprosos. Ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Ele disse: não foi vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Portanto, ó sacerdote desses tempos, da ordem de Melquisedeque, escolhido por Jesus para estar na tua casa onde você está, saiba que antigamente todo pai de família era sacerdote na sua casa. Hoje Deus está fazendo assim. Você está agora em casa. Esse é o momento de exercer o teu ministério. Levanta o teu incensário onde você está com a tua família. Levanta o teu incensário onde você está com os teus amigos. Intercede por todos eles, porque a vitória do Senhor vai estar na tua boca, vai estar no teu incensário, vai estar aí mesmo no teu sacrifício que você oferece a Ele. É tempo de exercer o teu ministério de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deus te abençoe em nome de Jesus.